desejar bom dia a todos e vamos então neste momento dar então início a uma nova sessão do ciclo de formação interna do Instituto de Apoio à Criança, hoje sobre o tema do direito pediátrico e com a presença do professor Dr. Jorge Duarte Pinheiro, a quem muito agradecemos. Vou então passar a palavra à Presidente do Instituto, doutora Dulce Rocha. Muito bom dia, realmente é uma honra ter connosco o professor Jorge Duarte Pinheiro. Este tema tornou-se ainda mais atual, ele já era muito oportuno e necessário, é uma reflexão que se vem tornando cada vez mais na ordem do dia, não é? Os temas ciclicamente vão-se discutindo, mas sem ser tão sistematizados como agora o professor Jorge Duarte Pinheiro tem-nos obrigado a refletir de uma forma mais, não é mais ponderada, é fazer uma reflexão com mais estrutura, não é? E este novo ramo do direito das crianças é realmente muito, muito interessante. Nos tribunais, muitas vezes temos casos em que sentimos necessidade de uma discussão mais alargada, e realmente a academia não estava, nem sempre estava a acompanhar os problemas que tínhamos nos casos concretos, não é? É muito importante que a academia tenha chamado assim, através do professor Duarte Pinheiro. Eu acho que tem essa grande... nós temos de lhe reconhecer realmente essa extraordinária visão, não é? Ele foi precursor neste sentido, viu que havia, quer a nível interno, quer a nível internacional, uma discussão e às vezes algum conflito entre posições, às vezes antagónicas mesmo, não é? Os pais arrogarem-se direitos que podem ser interpretados como abuso de direito. Portanto, há uma série de temas muito interessantes e que o professor Duarte Pinheiro tem tratado, quer neste seu novo livro, que se chama mesmo Temas de Direito Pediátrico, que vou mostrar, quer o anterior, que também já se referia muito à questão da saúde da criança, limites ao exercício das responsabilidades parentais. Que também é um livro muito interessante e que vivamente aconselho a leitura a quem se preocupa com estas matérias. Por isso quero agradecer-lhe muito e saudá-lo, felicitá-lo pela sua persistência nestes temas tão oportunos, tão atuais, e cuja reflexão é muito necessária, quer nas decisões nos hospitais, nos centros de saúde, quer nos próprios tribunais, como tivemos notícia recentemente, porque estas coisas do recentemente é muito relativo, não é? Mas no ano passado tivemos a oportunidade de ter uma discussão até bastante alargada. Aliás, fomos ambos, quer eu, quer o professor Eduardo Pinheiro, fomos até a um programa da Rádio Renascença com a doutora Marina Pimentel, também nossa colega jurista, que chamou este tema para a discussão a propósito de um caso que se tinha debatido e que provavelmente o professor Duarte Pinheiro irá falar dele, senão depois falo eu no fim, não sei, porque acho que é interessante relacionarmos o pensamento com a prática. Aliás, nós só avançamos no pensamento
a maior parte das vezes, não é? A ciência pura é qualquer coisa que não existe, apesar de ter de se investir em tudo, em todos os tipos de ciência. É como a luta contra a violência, é contra todos os tipos de violência. Portanto, mas realmente a investigação à ação dá aqui possibilidades mais vastas e mais robustas, o pensamento torna-se mais firme, mais fundado, se o basearmos também em questões práticas. E o professor Eduardo Pinheiro teve essa visão, essa perspectiva nova, que realmente tem permitido um desenvolvimento das ciências jurídicas, que é juntá-las também ao direito judiciário, e por isso saúdo mais uma vez e o felicito, e é realmente um privilégio tê-lo aqui, porque ainda por cima, nestes 2 anos em que tivemos de lutar contra uma pandemia, não é? Tivemos a oportunidade de ver que o direito à saúde é um direito fundamental, e que, de facto, quando se debatem questões sobre as crianças, tudo assume um novo valor. Porque os adultos, quando decidem sobre a vida das crianças, era como dizia o Vasco da Gama, lá ao pé do Adamastor, não é? Eu aqui sou mais do que eu. E realmente as pessoas, quando representam as crianças, não estão a representar-se elas próprias, têm que pensar no interesse superior da criança. E às vezes há conflito, há de facto conflito. Por isso, acho que está na hora de o ouvirmos, porque ele é que é o protagonista hoje, mas antes creio que a doutora Fernanda vai falar um pouco sobre o currículo vastíssimo e já muito completo do professor Eduardo Pinheiro. Muito obrigada por se ter juntado a nós. É verdade, e o Instituto de Apoio à Criança já tem uma parceria grande com o professor Duarte, porque o último livro teve o patrocínio do Instituto de Apoio à Criança, o que muito nos honrou também. Muito obrigada, então, agora é que é mesmo. Fernanda, tem a palavra. Pronto, eu antes de fazer a apresentação do professor, queria só dizer a todos que a sessão está a ser transmitida pelo Facebook e que poderão colocar questões no Q&A e que no final tentaremos, portanto, dar resposta, pelo menos a algumas. Então, o professor Dr. Jorge Duarte Pinheiro é licenciado e mestre em Direito da Faculdade de Direito da Universidade Clássica de Lisboa e doutorado em Ciências Jurídicas, mais especificamente Direito de Família. Dedica-se ao ensino desde 1989, é professor associado com a agregação da Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, tendo lecionado diversas disciplinas, nomeadamente Direito Processual Civil, Teoria Geral do Direito Civil, Direito das Organizações, Direito da Família e das Sucessões, Direito da Empresa, Direito da Economia e Direito Fiscal. Tem como áreas de interesse todo o direito privado, em particular o direito da família, direito dos menores ou das crianças, o direito das sucessões e o direito pediátrico. Tem diversas publicações, livros e artigos, vou só aqui nomear alguns: o direito das sucessões contemporâneo, os temas de direito pediátrico, o direito da família contemporâneo. E é membro de conselhos editoriais de diversas revistas científicas. Isto é apenas um resumo, como diria a doutora Dulce, do seu vasto currículo, e agora então dava-lhe a palavra para o tema de hoje, que é o direito pediátrico, a saúde, dando corpo a um novo sub-ramo do direito das crianças. Obrigada, professor. O professor continua mudo. Está sem som, professor, tem que clicar no microfone. De qualquer forma, aproveito já para saudar todos os presentes
e saudar de modo muito especial a senhora doutora Dulce Rocha, presidente do Instituto de Apoio à Criança, e a professora doutora Fernanda Salvaterra. Agradecer as palavras gentis que se referiram à minha pessoa, em especial da doutora Dulce Rocha, mas eu tive que interromper o compartilhamento porque não estava a encontrar o ícone de ligação. Relativamente, ainda tenho algo a dizer antes de entrar no tema propriamente dito, mas só queria dar nota de dois aspectos em matéria curricular, que é a agregação que eu fiz, curiosamente, foi na Faculdade de Direito da Universidade Nova de Lisboa, embora seja professor da Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, dita clássica, e a outra dita nova. Uma, podemos dizer antiga e outra nova, não é? Portanto, também tenho, aliás, a lição de agregação deu corpo ao primeiro texto, diríamos, de direito pediátrico, que foi aquele limites ao exercício. O outro ponto, aproveitando o ensejo e a referência ao direito das sucessões contemporâneo, eu quero dizer que vai estar disponível no mercado a 5ª edição, em que eu já considero inseminação post-mortem. A inseminação post-mortem porquê? Porque ela vai ter reflexos no direito às sucessões, vai implicar que pode acontecer que a partilha fique paralisada durante 3 anos ou mais, não é? À espera que nasça a criança após a morte do decuius, como nós costumamos dizer, do autor da sucessão, e portanto tem um impacto também sucessório, que não deixa de ser interessante num sistema como o português. Já agora quero explicar. Eu lembro-me quando, da ocasião dos fogos florestais, com justiça ou injustiça, muitas vezes se disse que muitos dos terrenos eram descuidados por estarem no âmbito de heranças indivisas, pertenciam a todos a ninguém, as pessoas não limpavam, mas este diploma consagra soluções em matéria de inseminação post-mortem, admite, mas no plano sucessório eu penso que não foi muito feliz ao provocar o prolongamento da indivisão. Mas só uma referência lateral. Agora vou fazer agora sim o compartilhamento e dizer algo mais que me cabe dizer. Penso que já está a ser visto. O meu compartilhamento está a ser visto, não está? Agora sim, professor. Agora sim, certo. Está tudo ok. Bem, eu quero agradecer muito este convite ao Instituto de Apoio à Criança, que aceitei com gosto, sem hesitação, e destaco o apoio que tem sido dado pelo IAC no âmbito do estudo desta problemática, como a doutora Dulce Rocha referiu, um apoio que se traduziu nomeadamente no patrocínio deste livro, que eu distorci um bocado, temas de direito pediátrico, da editora Gesto Legal, que está disponível quer em livrarias e pode ser recebido também, pode ser também obtido através do próprio site. E esse apoio traduziu-se com patrocínio e às vezes até e também com a aquisição de volumes, temos que acrescentar. Não foi meramente simbólico, e teve também uma participação física ativa, digamos, da senhora Presidente, que esteve na tal sessão de lançamento do livro, que ocorreu em formato híbrido no dia 29 de setembro de 2021. Parece que eu tenho boa memória para datas, mas é o dia em que o meu filho faz anos, mais novo. Faz anos no dia 29 de setembro, então coincidiu. Ele é o mais novo de todos, está em idade pediátrica, portanto ele está até agora, fazia 6 anos, não é? E portanto foi uma coincidência notável que isso tivesse ocorrido nesse dia. Mas depois voltaremos a falar deste assunto, porque houve coisas importantes que foram lá referidas, até às vezes eu sinto, quando ouço os grandes especialistas falarem do livro, sinto-me como aqueles poetas que estão a escrever um poema e se inspiram, e depois a certa altura os críticos descobrem coisas e o poeta começa a pensar, que engraçado, nunca tinha pensado nisto. Brincando um pouco, mas
uma referência que eu acho bastante interessante, não sei quem foi a responsabilidade do cartaz do webinar, mas o cartaz está bem concebido e eu queria aproveitar uns pontos do cartaz que faz alusão, curiosamente, logo a um artigo, ao artigo 24 da Convenção sobre os Direitos da Criança, e que é, como sabemos, a Convenção é um instrumento que maior número de vinculações tem e que, consequentemente, maior número de violações também tem, não é? Infelizmente. O artigo 24, de facto, começa por ter um número na parte inicial em que diz que os Estados-partes reconhecem à criança o direito de gozar do melhor estado de saúde possível. Este artigo 24, número 1, é aquele, refere-se ao direito à saúde em geral da criança em geral, independentemente da sua situação, da sua condição, e tem depois o número 3, muito peculiar, e que acabou por ter muito impacto numa proibição de uma medida que obrigou o Estado a proibirem a mutilação genital feminina expressamente e a reagirem, que é o número 3. O 24 é muito extenso, mas o número 3 é interessante, que acabou por ter um efeito, porque a Convenção, em certos Estados, aplica-se diretamente, mas não é no caso português. No caso português, obriga o Estado a tomar medidas. Em outros Estados, os particulares, as crianças, podem invocar diretamente, representadas, não é, nos tribunais, a Convenção. Não é bem essa a situação portuguesa. Mas, pelo menos, vinculou os Estados, nomeadamente o número 3, deu um impulso à proibição da mutilação genital feminina e até à modificação da terminologia que era usada. Antes utilizava-se a terminologia circuncisão feminina, o que desvalorizava o alcance dessa prática, e este número 3 diz que os Estados-partes tomam todas as medidas eficazes e adequadas com vista a abolir as práticas tradicionais prejudiciais à saúde da criança. A Convenção é muito peculiar porque, não tendo entre nós um impacto direto, acaba por ter um impacto maior do que supomos, porque tem um efeito interpretativo, impele as modificações legislativas, força os doutrinadores. É quase como uma Constituição sem aquela força constitucional que atravessa todo o conjunto normativo que se refere à criança e que é muito, infelizmente, está disperso. Já se falou da necessidade de existência de um código da criança, evitava-se umas certas assimetrias, mas indo adiante. O outro artigo que foi invocado é o artigo 23, que já se refere mais propriamente à criança deficiente, à criança que tem uma diminuição de capacidade, e essa também, e também encontramos referências aos cuidados de saúde nesse artigo 23. Mais precisamente, o número 3 é explícito, não é? É explícito. E, curiosamente, o livro em que eu trato mais especificamente da questão da saúde da criança deficiente não é propriamente os temas de direito pediátrico, mas é o precedente, os limites ao exercício das responsabilidades parentais. Quase metade em matéria de saúde da criança, que foi referido pela senhora Presidente do Instituto de Apoio da Criança, quase metade final refere-se justamente à situação de duas crianças que tinham, ou podemos dizer, deficiências e certas intervenções médicas a que foram sujeitas a pedido dos pais. Não é? E eu depois eventualmente terei a oportunidade de falar do assunto. Este livro, por acaso, é de 2020, o outro é de 2021. Um outro ponto do webinar foi a tal referência ao direito pediátrico como um ramo ou sub-ramo do direito das crianças, e portanto eu estou a aproveitar o cartaz parece-me muito feliz. Feliz não só na imagem, mas depois também feliz, depois há o texto, não é? O texto que segue também me parece extremamente pertinente. A imagem, confesso, se eu tivesse aquela imagem, tinha-a usado para a capa do livro. Sério. Embora a que usei também seja interessante, mas se eu tivesse aquela... Eu nestes dias, quando precisar de uma imagem, pergunto ao IAC se me podem enviar uma imagem, que eu achei uma imagem muito poderosa, muito interessante, e ao mesmo tempo queria... Os livros de direito e os livros desta área não têm que ser dramatizados, já chega o que está lá dentro e os problemas, não é?
se fizermos uma capa muito pesada, as pessoas não têm vontade, não é? As pessoas já têm pouca vontade de ler livros técnicos, e é interessante pelo menos dar um momento em que elas pelo menos sintam vontade de virar a página e pronto, e a seguir. Esta questão do direito pediátrico é muito interessante e tem a ver com o lançamento. Eu vou confessar o seguinte. O livro inicialmente, o segundo livro, Temas de Direito Pediátrico, o título que ia dar era Saúde, já não me lembro. É essa a questão, é que eu sempre que me perguntavam o título eu nunca me lembrava. Porque o título que eu ia dar era Saúde da Criança, Capacidade e Sujeição a Responsabilidades Parentais, e depois Temas de Direito Pediátrico. E eu muitas vezes pensava, mas como é que de vez em quando distraí-me, o meu livro chama-se como? Então eu telefonei de repente para o editor e disse, não, isto não pode ter um título que nem o próprio autor se lembra qual é. E pensei, não, isto vai se chamar Temas de Direito Pediátrico. Mas sabem como é que são os académicos, a professora Fernanda Salvaterra então deve saber, não é? Nós temos muitos pruridos e pensamos, direito pediátrico, mas isto em rigor é direito pediátrico. A pediatria é uma parcela da medicina aplicada às crianças. É que aqui às vezes estão questões que muitas vezes não interferem diretamente com a ação do médico, às vezes não chegam a ser, infelizmente, não chegam a ser submetidas à prática médica, porque os pais resistem, não é? E não levam as crianças aos médicos, não é? Mas pronto, abstraí disso, fiz tábua rasa disso e decidi intitular aquilo Temas de Direito Pediátrico. Mas por curiosidade eu fui consultar e aconteceu uma coisa espantosa e eu pensei, estou a inventar um termo. Esta expressão, que parece agora tão conforme, eu fiz uma pesquisa na internet e na língua portuguesa não estava a encontrar. Pensei, bem, estou a inventar um termo, mas paciência, pronto, depois se percebe e vou adiante. E estou no lançamento do livro, e qual não é o meu espanto quando a professora Helena Pereira de Melo, uma ilustre colega, aliás, o webinar, esse lançamento, para além do contributo muito precioso da doutora Dulce Rocha, foi muito animado pela doutora Maria de Belém, que aliás até promoveu, e o lançamento até ocorreu no Fórum Altice, onde está o edifício do Fórum Picoas, né? Portanto, tinha uma pequena audiência e depois uma transmissão, e depois das intervenções muito interessantes, e tinham conexão até com experiências que tinham sido vividas na primeira pessoa, houve um momento em que a professora Helena Pereira de Melo faz uma análise mais académica, mais pura, mais conceptual, e ela a certo passo diz-me, o professor Jorge Duarte Pinheiro criou um novo ramo de Direito. E eu... Isto são os tais acidentes, parece aquela história que cai a maçã em cima do Newton e ele descobre. E eu nesse momento, e ela explica e eu fiz questão de ir lá buscar as notas. Eu em geral gosto muito, eu tenho um conjunto de práticas que são estranhas a alguns dos meus colegas. Gosto muito de ouvir as pessoas, gosto muito de ouvir os alunos. Sou dos raros professores que, com o estatuto que tenho, ainda continuo a dar aulas práticas. Não trato os alunos por senhor estudante, como alguns tratam, por estranho que pareça. Eles às vezes não têm consciência sequer, alguns académicos já nem têm consciência do que é um aluno, e aprendo muito com eles, mas e com as pessoas que estão nos meus eventos, não me preocupo pura e simplesmente com o que estou a dizer, não tenho a angústia de tentar responder ao que me suscitam, e então fui tirando umas notas, e foi espantoso que ouvi, e depois fui para casa, fui ler e vi que fazia sentido, que a professora Helena Pereira de Melo diz que isto é um possível ramo de direito que se situa entre o direito à família, o direito das crianças, o direito da saúde, o direito penal, o direito constitucional e a teoria geral de direito, e que pressupõe conhecimentos de áreas não jurídicas como a bioética e a medicina. E confesso que o mais difícil neste texto não foi todas aquelas áreas normativas, foi transitar sobretudo na área dentro da medicina sem cometer faltas de rigor, e também não estar a transcrever prontuários médicos que ninguém entenderia, ou livros de medicina que um jurista ou um não médico não entenderia. Felizmente tem-me dito
que, tendo feito, transmitia a mensagem sem grandes imprecisões, não é? Felizmente. Mas foi difícil porque ia transitando, por exemplo, de uma doença para a outra, tinha que estudá-la, tinha que estudar termos, técnicas, tinha que estudar as técnicas, tinha que ver os anos, as épocas, como a professora Helena Pereira de Melo assinalou, foram de facto milhares de horas para escrever um livro que não é propriamente um volumezão, não é? Mas foi importante e tenho um grande orgulho de o ter feito. E depois veremos. Eu espero, como eu termino o livro dizendo que ainda há muito para fazer e curiosamente eu fiz sozinho e talvez tivesse necessidade de uma equipa. O trabalho em equipa teria sido, e há muito para fazer em equipa, neste conjunto de problemáticas que tem a ver com o direito pediátrico. E quais são as particularidades deste ramo ou sub-ramo, que é aquilo que agora estou a chamar de direito pediátrico com alguma liberdade. Um primeiro ponto que nós não discutimos é que a criança, só por ser criança, está numa situação de vulnerabilidade, não é? Está numa situação de vulnerabilidade a tal ponto que, por norma, depende dos adultos, temos as responsabilidades parentais, que para compensar essa vulnerabilidade se invoca o interesse superior da criança, não é? É um modo de compensar, de evitar que ela fique realmente numa situação muito diminuída, e ela acaba, por força disso, por ter uma situação, só por ser criança, ter uma situação que é complexa juridicamente. Ela está sujeita à ação de adultos que estão incumbidos de suprir a sua incapacidade, que porém têm de agir no interesse dela, e tendo em conta também a sua autonomia, não é? E ela é titular de um interesse que, sendo designado como superior, como bem sabemos, nem sempre prevalece total ou parcialmente sobre o interesse de outrem, não é? Agora, esta vulnerabilidade que já está ligada à condição de ser criança, e quando eu estou a falar de criança estou a usar a acessão da Convenção dos Direitos da Criança, portanto, criança será todo aquele que não tem, ainda não completou, toda a pessoa que ainda não completou os 18 anos de idade, não é? Eu não vou fazer a distinção crianças e jovens como se faz em Portugal, que aliás não se faz, não se traça uma faixa etária rigorosa, ou crianças e adolescentes como se faz no Brasil, e aí tem na lei até uma norma que faz a distinção rigorosa entre o que é criança e adolescente. Estou a usar uma noção mais ampla que assenta na Convenção. Bem, mas imaginem que, além de ser criança, é-se paciente ou doente, ou se está colocada numa situação de sujeição a cuidados médicos necessários ou exigidos pelos pais, ou criados pela imaginação dos pais, também pode acontecer. Aí a vulnerabilidade amplia-se, a vulnerabilidade da criança é ampliada. E é ampliada porque a dependência multiplica-se, não é? A dependência já não é para com os pais, é também para com outras pessoas, para com os médicos, para com os profissionais de saúde. E a certa altura, como aí refiro, temos uma pluralidade de protagonistas, de vozes, preocupações ou tipos de preocupação. E posso enunciar, é inacreditável, não é? Obviamente temos protagonistas e vozes mais ou menos ouvidas, as próprias crianças são os protagonistas, os pais ou outros representantes legais, os médicos ou outros profissionais de saúde, as próprias comissões de ética, mas também o Estado, num sentido muito amplo, abrangendo, por exemplo, o juiz, o Ministério Público, a Comissão de Proteção de Crianças e Jovens, este Estado eventualmente chamado a intervir para resolver dúvidas ou conflitos, e que nós vimos há pouco que está internacionalmente vinculado de forma explícita a zelar pelo estado de saúde da criança. E as preocupações ou tipos de preocupação também são múltiplas. São as preocupações da própria criança, são as preocupações de um pai ou de outro pai que podem não ser iguais, não é?
São as preocupações de um médico ou de outro médico. Não podemos ver a classe médica unitariamente, tal como também não vamos ver a classe jurídica unitariamente. Temos as preocupações imediatas, temos as preocupações futuras, temos as preocupações com o bem-estar da criança, as preocupações com a família da criança, as preocupações com a gestão de recursos, as preocupações com o precedente, com o bom e o mau exemplo. E eu aqui, curiosamente, estou a fazer uma seleção que a própria professora Helena Pereira de Mel fez no meu texto. Estou a aproveitar-me. Mas ela foi muito cirúrgica neste ponto. E dentro deste ponto, eu lá fui para o tratamento deste tema, num conjunto de temas ligados ao direito pediátrico, e destaquei 3 grandes partes, que não vou falar aqui de todas, seria impossível, nem dos números sequer que lá estão. O primeiro chamei a criança em projeto, isto é, a criança antes de nascer. Inclui, por exemplo, um número sobre a escolha das características do nascituro na procriação medicamente assistida. Por exemplo, Portugal admite o chamado bebé medicamento, ou aquilo que se chama no direito anglo-americano o sibling savior, o irmão salvador, não é? Poucas pessoas dão relevância a isso, normalmente dão relevância mais ao acesso à PMA, quem é que pode e quem é que não pode, estão sempre a falar da gestação de substituição, a inseminação post-mortem, mas depois há este pormenor aqui que também pode ser interessante, há também técnicas, mesmo a escolha de um dador, nós tivemos casos de mulheres surdas que escolheram dadores de esperma que tinham surdez congénita para terem crianças surdas e tiveram, por exemplo. Isto é tudo muito rico. Há uma segunda parte que é dedicada à criança enquanto beneficiária direta de ato médico não experimental. Esta segunda parte tem um título estranho, mas eu confesso qual era a minha intenção. Eu queria fazer uma quarta parte que não consegui escrever. Estava a perder muito, não cheguei a escrever. Há a criança que está sujeita a ato médico não experimental e aquela que está sujeita a ato experimental. Ou seja, a criança no ensaio clínico. É isto que me falta. É uma parte importante que me falta. Mas, de qualquer forma, vou fazer alusão a seguir, porque devemos a um ensaio clínico, que hoje em dia seria impensável, a existência de um instrumento fundamental em matéria de saúde. A terceira parte é dedicada à sexualidade e reprodução, inclui, por exemplo, um número sobre o acesso da criança ao planeamento familiar, e já agora queria destacar um ponto, e que tem a ver também com o planeamento familiar e a própria PMA. Como nós sabemos, quem tem idade inferior a 18 anos não tem acesso à PMA. À primeira vista isto parece-nos fazer sentido, mas imaginem que uma criança está num processo que a poderá deixar infértil. Será que não poderemos recolher material biológico previamente antes que se torne totalmente infértil para poder usar futuramente? Não é? A lei fecha a porta a isso, não é? E, portanto, há muitas formas de ver. Não quer dizer que ela procriasse antes dos 18 anos, mas talvez se pudesse reservar gâmetas dessa criança para ela não ficar impedida da procriação futuramente, não é? Isso é uma questão que também ficou oculta, mas eu não vou tratar nem do ponto 1 nem do ponto 3, porque seria... vou tratar de alguns pontos que estão enquadrados na área 2, na criança enquanto beneficiária direta de ato médico não experimental, o que já é demasiado, até é muito rico, como eu vou mostrar a seguir. Porque nesta parte eu destaco 4 números. A vacina, um tema que está muito na ordem do dia, não é? A intervenção terapêutica não aceita pelos pais, que também esteve na ordem do dia, que tem muito a ver com a questão das tais transfusões de sangue, da recusa parental, não é? Ou então até aparece mais no problema da criança entre a vida e a morte, não é? Sobretudo. Porque eu, quando falo da intervenção terapêutica não aceita pelos pais, eu distingo aquela que pode pôr em causa a vida ou aquela que pode não pôr em causa a vida. Não é? E a própria intervenção médica pedida pelos pais, ou às vezes exigida pelos pais, acoberto de razões umas vezes plausíveis, outras vezes estranhas, pedem mesmo uma intervenção ao médico, cirurgias e determinados tratamentos. Seguindo então uma ordem,
Relativamente, não sei se estejam livres para colocar, para me interromperem, se entenderem. Entretanto, o primeiro dos temas, destes subtemas, é o da vacina, não é? A vacina tem uma história muito curiosa. A vacina, a criação da vacina remonta a 1796, ao final do século XVIII. O seu criador é Jenner, e para a descoberta da vacina foi usada uma criança como cobaia. A criança, ao contrário do que está escrito no livro, não se chamava, eu por acaso enganei-me, tenho um lápis, não se chamava James Phillips, tinha um nome mais estranho, que hoje já não se usa, chamava-se James Pepys, e tinha 8 anos de idade, e era filho do jardineiro do Edward Jenner. E o criador da vacina estava a fazer uma experiência e pediu ao jardineiro se podia inocular a vacina na criança. E o jardineiro, que dependia para viver, dependia do inventor da vacina, não tinha modo de dizer que não. O professor parece que congelou um bocadinho. Talvez Deixámos de ouvir. Dificuldades Deve ser lá a na tal rede. situação que ele referiu, que lá na faculdade de vez em quando desaparece a internet. Pois, vamos esperar mais. Vamos esperar um bocadinho. Sim, Mas sim, realmente vai retomar. esta situação foi uma coisa que me impressionou muito. Nem sabia desta, que era tão antiga, a vacina, não é? Pois, E chama-se vacina porque era qualquer coisa relacionado com... já regressou. já regressou, ótimo. Então, pronto, eu acho que há aqui uns cortes, mas não há problema, vou só aqui recuar. E portanto, o pai, penso que esta parte terá sido vida, não é? O pai da criança era o jardineiro do próprio cientista, não é? Que não podia dizer que não, e portanto até hoje se fala de uma coação a que foi sujeito, uma coação quer dizer, de uma exploração numa situação especial, e que a criança podia ter morrido. Aliás, a varíola, até finais do século XVIII, para terem uma ideia, acho que está a haver agora um corte, a varíola até finais do século XVIII matava 400 mil pessoas, só a varíola, na Europa por ano. Por ano. A criança podia ter falecido, mas a experiência correu bem. Hoje em dia, seria impensável fazer um ensaio clínico como aquele que foi feito, não é? Era impossível criar a vacina da varíola tal como foi criada daquela forma, não é? Mas isso é também uma ilustração do que era a condição da criança naquele tempo, não é? Ele inoculou uma criança, mas podia ter inoculado um adulto, mas inoculou uma criança, isso mostra que era um ser mais dispensável, não é? Como vocês viram, a vacinação contra a Covid começou da idade mais avançada para a menos avançada inicialmente, embora hoje em dia a vacinação recomendada comece pela infância, mas aquela que já está estabilizada, aquela em que já ocorreram os ensaios, não é? Isso demonstra a tal ideia de monitorização da criança, que curiosamente, isso já deve ter sido objeto de outros webinars, começa-se a alterar sobretudo nos finais do século XIX, graças à proteção, curiosamente, à proteção dos animais. A história da proteção, da evolução, hoje em dia é muito engraçado ouvir as pessoas dizerem dão mais importância aos animais que às crianças, mas a verdade é que nos finais do século XIX a proteção dos animais contribuiu muito para avançar o Estatuto das Crianças. A primeira Sociedade de Proteção de Crianças surge nos Estados Unidos, modelada pela Sociedade de Proteção dos Animais. A primeira ação eficaz que retira uma criança nos Estados Unidos de adultos cuidadores maltratantes é uma ação que segue um precedente que era utilizada para retirar cavalos e cães a donos maltratantes. E até hoje essa sociedade que foi criada nos finais do século XIX ainda existe
e está ativa na internet, e não sei se tenho aqui o nome, acho que não, talvez tenha, não tenho momento, não vou procurar, mas é um facto interessante. A própria história da medicina, a própria vacina, ilustra um pouco as vicissitudes da condição da criança, a evolução que ela foi sofrendo. Como sabem, é no final do século XIX, início do século XX, que aparece a ideia de que o século XX é que vai ser o século da criança, não é? Não é por acaso, não é? E foi atendendo às declarações que nós vimos de direitos na década de 20, depois até chegarmos finalmente à Convenção em 89, não é? Professor, só avisar que já não está a partilhar a tela. Não estou a compartilhar. Neste momento Saiu. não, era só para... Pois, tem que voltar a... É importante essa nota. Então eu fui desativado duplamente. Vou ter que ver o que é que posso fazer. Só um bocadinho. E aparece um aviso a dizer que a largura de banda da rede de Jorge Duarte Pinheiro é baixa. Portanto, realmente há aquela situação a que se referiu. Agora já estava em vermelho, agora já está amarelo. Já está um bocadinho melhor. Penso que o compartilhamento já surgiu. Eu acho também que quando faço o compartilhamento a situação pode piorar. Já está. Aumenta a carga, não é? Portanto, este diapositivo já tinha sido visto, vou passar ao outro. Obviamente a vacina foi um enorme progresso, e depois muitas mais vacinas surgiram e foram criadas. A varíola foi, aliás, tida como erradicada, salvo erro, pela OMS na década de 80 do século passado, perdão. Mas desde aí tem havido um retrocesso na adesão à vacinação, em especial nos países. Não sei se estou a ser ouvido. Tá. Não sei se estou a ser ouvido. Está a ser ouvido, sim, professor. Ótimo. Estamos a ouvi-lo. Entretanto, houve um retrocesso nos países que aderiram mais entusiasticamente à vacinação. Houve razões em parte compreensíveis, noutra parte menos compreensíveis. As vacinas tríplices contribuíram, geraram polémicas no final do século XX. As vacinas tríplices geraram polémicas nos finais do século XX, nomeadamente no Reino Unido e nos Estados Unidos. Houve alguns problemas reais e outros que foram inventados por um médico que foi financiado por uma sociedade de advogados para intentar ações contra empresas farmacêuticas e que depois foi desmascarado. Mas desde aí, e foi impedido de exercer profissão, foi ele próprio objeto de responsabilidade civil, por estranho que pareça, mas isso criou um movimento de descrédito das vacinas que se tornou imparável. Como sabemos, um rumor negativo espalha-se, um desmentido normalmente nunca apaga o mal que esse rumor negativo já instalou, é muito difícil. Eu lembro-me que até em Portugal, por exemplo, quando se criou, atualmente já não se vacina em Portugal contra a tuberculose, mas houve um período em que a incidência da tuberculose era elevada e foi introduzida a BCG, e houve uma resistência que foi admitida pelo Estado. O Estado tolerou a resistência dos pais à vacinação contra a tuberculose, porque coincidiu com os tais movimentos de descrédito relativamente à vacinação. E o resultado foi trágico, porque na década de 80 nós tínhamos taxas de tuberculose fabulosas entre as pessoas mais jovens, entre os jovens universitários e do ensino secundário. Hoje em dia já não temos esse problema, mas não sei se foi boa prática abolir a BCG do plano vacinal, porque nos esquecemos que nós temos uma relação privilegiada com países de língua portuguesa onde a tuberculose é uma realidade e nós circulamos, não é? Mas depois o tempo dirá. Eu, por exemplo, o meu filho foi vacinado contra a tuberculose, não é? Foi vacinado com a BCG. Bem,
Os Estados, obviamente, há razões de saúde pública e razões de saúde individual, não vou fazer grandes explicações. Há uma vacinação, boa parte dos Estados ocidentais tem planos de vacinação, para assegurar esse plano de vacinação, uns são mais musculados e outros menos. Há Deixámos de o ouvir. Deixámos de o ouvir outra vez. por causa Sr. Jorge. Já está. Não estava a ser ouvido, não é? O caso francês é um caso, a matriz francesa da obrigatoriedade sem exceções vai ao ponto de incriminar e de mandar prender os pais que não vacinam as crianças, e tivemos exemplos. Depois temos o sistema que existe nos Estados Unidos da América, que é da obrigatoriedade, mas tem tantas exceções que a certa altura não se percebe se realmente há obrigatoriedade. Há obrigatoriedade, sim, mas basta um pai invocar relativamente fácil de superar. Há um ónus que recai sobre os pais e, portanto, não é um sistema obrigatório que, se calhar, é quase como um de recomendação simples, tantas exceções que são admissíveis. Depois há um sistema de recomendação simples que não é o nosso, e há aquilo que eu designo que é a recomendação veemente, que é o caso do sistema português, na linha do Reino Unido e da Alemanha. E a recomendação veemente é o quê? Nós temos uma obrigatoriedade que vem do Estado Novo e que está confinada a 2 vacinas, mas que na prática já caiu em desuso. Todo o plano vacinal parece que está coberto desta recomendação veemente, e o controle normalmente é feito no acesso aos estabelecimentos de ensino, e era ou continua a ser na função pública, não tenho certeza se continua a ser. Normalmente são 2 áreas de grande controle. E na verdade as pessoas pensam, bem, eu se não vacinar a criança não tenho acesso ao ensino. Isso não é totalmente rigoroso. Funcionar ou obrigar a criança a ser vacinada, para obrigar a criança a ser vacinada, eu quando tenho aqui um aviso, paro um bocadinho, para obrigar a criança a ser vacinada, portanto, não se pode deixar de dar o acesso à educação. No entanto, a verdade é que depois há instrumentos que convencem os pais. É normal que a escola comunique à Comissão de Proteção. O próprio Ministério da Saúde tem instruções que dizem que um indício de negligência parental é o não estar a cumprir o plano de vacinação. Não é? Mesmo em regulações de exercício de responsabilidades parentais, se percorrermos alguns acórdãos, muitas vezes aparece o argumento: atenção, este pai talvez não seja capaz porque não esqueceu-se de levar esqueceu-se, quer dizer, entre aspas, insistentemente não cumpriu a recomendação, não cumpriu o esquema vacinal da criança. Portanto, isto acaba por ter impacto, por isso é que eu chamo recomendação veemente. Não sendo obrigatório, não levando à incriminação, pode ter depois consequências no exercício das responsabilidades parentais por intervenção estatal ou até em matéria de definição da regulação do exercício. Algo que está muito na ordem do dia é a vacinação contra a Covid-19, não é? Aqui a imagem que tem é uma imagem que eu retirei de um jornal. A criança está a cara está acautelada, não é? Infelizmente, já agora aproveito, penso que no IAC talvez já tenham feito um webinar sobre o assunto, mas esta proteção da criança não tem nada a ver com a ética da comunicação social. Se nós acreditássemos na ética da comunicação social, isso não acontecia. Tem a ver com uma regra que pune expressamente os jornalistas que revelam a identidade da criança, pune criminalmente, não é? E que está na Lei de Proteção das Crianças e Jovens em Perigo. De outra forma, e portanto, de facto, está protegida a face da criança, que, no entanto, tem um nome, que estou a falar do caso Vera,
não é? O caso Vera é o primeiro caso que nós temos e que não é um caso que chega a um tribunal superior. Eu estive há um tempo num webinar com uma professora espanhola de Málaga, há 2, 3 meses, e já há 3 casos nos tribunais superiores sobre a recusa parental de vacinar crianças contra a Covid em Espanha, nos tribunais superiores espanhóis. Em Portugal ainda não temos nenhum. O caso mais conhecido é de facto este. A criança, recordo que nesta altura estava-se a abrir a vacinação a crianças de 12 ou mais anos de idade, não é? E isto era discutido. Até achava-se que não havia muitos elementos, não é? E temos que sempre contextualizar, porque isto faz sentido no período. Atualmente já estamos a vacinar, a abrir a vacinação a criança de 5 ou mais, a criança com 5 ou mais anos de idade, por exemplo. Mas antes estávamos a iniciar nos 12. O pai pretendia em agosto que a criança foi vacinada e a mãe opunha-se. E o resultado foi que, na altura em que, quando a mãe se apercebeu disso, ela foi para o norte, esteve alojada em casa de amigos, em alojamentos locais, mas quando se reiniciou o ano letivo, a criança foi para a escola e então o problema pôs-se junto das comissões de proteção e junto dos tribunais. Aí o tribunal ouviu a criança, ouviu os pais e formou-se um consenso, e o pai decidiu que pura e simplesmente não iria vacinar a criança e deu-se algum peso à audição da criança. E curiosamente a mãe explicou que não era negacionista e que efetivamente ela tinha cumprido o plano vacinal. Era desconfiança relativamente relativamente a esta vacina, que era demasiado nova, e havia também, aliás, opiniões contraditórias mesmo entre os pediatras, não é? Portanto, e até hoje nós vivemos um momento de contradição, não é? A área de Covid-19 é uma área de contradição. Basta lembrar o primeiro momento em que nos disseram que nem era recomendável usar máscaras, não é? Portanto, a partir daqui tudo se torna algo discutível. Bem, isto quanto à vacina. Quanto à intervenção terapêutica recusada pelos pais, eu também me foquei nas situações em que a criança não esteja entre a vida e a morte. E aqui portanto, não são aquelas situações em que a intervenção terapêutica é essencial para que a criança sobreviva. Mas pronto, situações em que não seja essencial a intervenção para a sobrevivência da criança. Mas, e aqui no espaço anglo-americano, há desde aqueles que dizem não deve haver intervenção, porque isto aqui não é um problema muito grande, os pais devem recusar livremente, e há aqueles que dizem não, o que interessa é o bem-estar da criança, o interesse superior da criança, não é a preservação da chamada autonomia familiar. Há duas correntes fortes, e eu parece-me que, à luz do direito português, sempre que esteja em causa a integridade física da criança, prevalece a ideia de proteção, e há artigos que o indicam, e há leis que o indicam. Não é preciso que a criança esteja em risco. Curiosamente, um tema em que isto apareceu de uma forma muito aguda, não no espaço português, foi o tema da obesidade severa ou mórbida, sobretudo nos Estados Unidos da América, e eu dediquei umas páginas ao assunto. Foi aí que foi debatido um problema até de uma menina, curiosamente ou não, tudo isto é muito flutuante e tem sempre a sua explicação. A menina pertencia a uma família hispânica, não é? Só para terem ideia, não estamos a falar de qualquer obesidade, estamos a falar de uma obesidade severa ou mórbida. Eu vou dar um exemplo. Eu tenho 1,69 m e peso 69 kg. Tenho 50 e picos anos de idade, não vou dizer precisamente quantos, mas já estou a dar muitos dados pessoais, não é? Já tenho o meu peso, 69. Esta menina
esta menina tinha 3 anos de idade e pesava 60 quilos. Portanto, estão a imaginar, eu peso 69. E ela chamava-se Ana Maria Martínez Regino e vivia com os pais no Novo México, portanto no lado sul, mais próximo do México, não é? Mas dentro das fronteiras norte-americanas, e era uma criança que, devido ao seu peso, só conseguia mover-se apoiada em adultos, com andarilhos, e para se levar a algum lado tinha mesmo que ir numa cadeira de rodas. Não estamos a falar numa cadeira de crianças, numa cadeira de rodas de adultos. E começou a ter dificuldades respiratórias, deu entrada no hospital, foi sujeito a uma dieta líquida durante 3 semanas e perdeu quase 5 quilos. Passou de 60 para 55. E deram instruções aos pais para continuassem a dieta líquida, que tinha que podia ser, que era uma dieta que implicava o recurso a farmácias, e eles aparentemente não cumpriram as prescrições, não ligaram, chegaram a casa e a criança voltou em estado mais grave, e ainda por cima com peso maior, mais de 60 quilos que tinha inicialmente. E os pais alegaram que a criança, que a farmácia onde iam não tinha aquilo, não é? Não tinha o que era necessário para fazer dieta líquida. O resultado desta situação é que a criança acabou por ser afastada dos pais e depois só voltou com determinados compromissos. Aqui o que se passou é que houve depois ali uma situação de ambiguidade, porque houve alguns que conseguiram superar aquela resistência que havia à intervenção parental, à intervenção estatal, que é muito forte nos Estados Unidos, a intervenção estatal. O Estado é sempre uma força maligna que quer, para alguns setores, quer interferir no modo de vida norte-americano, individualista, e que interferiu neste caso, mas não interferiu noutros em que havia obesidades maiores, enfim. A argumentação por vezes é essa, mas a certa altura começou-se a dizer que a situação já era tal que a criança já estava em risco de vida iminente, o que não era verdade, não é? Mas isso criou uma ambiguidade, não é? Mas na verdade talvez não fosse preciso em ordenamentos europeus chegar a este tipo de construção. Que vida cotidiana teria aquela criança, não é? Aos 3, aos 4, aos 5? A que escola é que ela iria? Como é que ela sairia? Como é que ela sairia da cama? Ou até de casa? Nós até conhecemos situações de jovens em que por vezes eles tiveram que ser tirados pela janela porque não conseguiam passar pela porta, não é? E portanto é só um exemplo extremo de uma situação que se viveu. Mas temos situações de recusa parental de intervenção médica, depois também temos intervenções exigidas ou pedidas pelos pais, e temos 2 famosos casos que eu tratei na citada obra que têm a ver com a criança deficiente, não é? E com a concepção da deficiência e a vulnerabilidade, como eu disse, a criança é vulnerável em si mesma. Quando ela está doente, é vulnerável. E quando ela é deficiente, ainda mais vulnerável é. E quando está sujeita a cuidados médicos e acumula tudo, imagina, é uma hipervulnerabilidade, não é? É uma situação inacreditável, porque a certa altura está completamente entregue a um fluxo de decisões e de reflexões de adultos. E, portanto, esses 2 casos são casos clássicos. E nenhum deles chegou a tribunal, curiosamente. O que se concluiu é que talvez se tivessem chegado a tribunal, porque nós estamos a falar de sistemas anglo-americanos, e um deles não chegou, mas é menos grave que o outro é gravíssimo e não chegou, e passou-se nos Estados Unidos, sem chegar, por ser os Estados Unidos, talvez. O primeiro dos casos é o caso da Georgia Bussey, não é? As cirurgias de Georgia Bussey.
esta menina tinha o síndrome de Down, e vou só aqui consultar os elementos, porque, para não cometer as tais imprecisões. Então, esta menina, em 1998, apenas com 5 anos de idade, tinha já sido submetida a 3 intervenções cirúrgicas, pedidas pelos pais. Uma para reduzir a língua, uma para corrigir a forma dos olhos e a terceira para modificar a forma e posição das orelhas. E o que eles invocavam, tecnicamente, não eram questões médicas. Eles invocavam uma questão de aceitação social. Eles queriam circular com a criança sem que olhassem para ela e a identificassem imediatamente como tendo síndrome de Down. Não é? E, portanto, era uma questão social e essas intervenções ocorreram. Mas se pensarmos bem, uma criança que tem o síndrome de Down é uma criança sensível. Imaginem a dor e o risco destas cirurgias que comportavam, sem que a deficiência tivesse sido erradicada. E isto tem um lado mau também. Uma criança desta que está longe dos pais, se não tiver os sinais que levam um adulto a perceber que esta criança precisa de ajuda, pode até ser contraproducente e sofrer, não contar com essa solidariedade e até ser objeto de ataque, não é? E, portanto, isto foi muito discutido. Houve mesmo um cirurgião que também tinha uma criança com síndrome de Down que explicou que não, que se deveria ter esperado e que se deveria ter visto se a criança, ao chegar aos 18, se estivesse em condições de tomar posição sobre isso e se quisesse fazê-lo, podia fazê-lo, mas antes disso achou-se que talvez fosse excessivo. É uma das tais questões que penso que tem que ser vista em termos de custo-benefício. E é muito discutível que o benefício tivesse superado o custo, que o interesse superior tivesse justificado o que ocorreu. Não é? O assunto foi noticiado. Isto, salvo erro, disse o ano, foi 98, final do século passado. Agora, esta questão é o tratamento de Ashley, e aqui eu posso dizer uma coisa que é mais aterradora. O caso Ashley remonta, surge, o chamado tratamento de Ashley ocorre nos Estados Unidos no início do século XXI. Mas eu posso vos dizer uma coisa mais aterradora, é que este tratamento de Ashley, a expressão é orgulhosamente usada pelos pais, num blog, em 2007. Este tratamento continua a ser praticado, mas clandestino, este tratamento continua a ser usado, mas com menos publicidade, dada a resistência que ocorreu, em toda a Europa Ocidental e nos Estados Unidos. Eu tenho dados palpáveis que na Península Ibérica este tratamento foi aplicado em 2018. E o que é este tratamento? Bem, esta criança nasceu com uma paralisia cerebral irreversível e, portanto, o seu desenvolvimento mental, cognitivo e motor parou aos 3 meses, mas o corpo continuou a crescer, não é? Fisicamente, o crescimento ocorreu. E de uma forma até acelerada. Aos 6 anos de idade, começou a surgir já com sinais de puberdade, 6 anos, a ter um aumento acentuado de altura e peso. E então, perante isto, os pais dirigiram-se ao Hospital de Seattle e houve um parecer favorável da Comissão de Ética ao que eles pediam, que era atenuar o crescimento, não é? Para que a criança não atingisse uma altura e um peso elevados, extrair as glândulas mamárias para que não desenvolvesse seios, retirar o útero, porque não era necessário, era para evitar a menstruação e as situações de indisposição, e até para evitar que certos cuidadores, mesmo e tirar as glândulas mamárias, que certos cuidadores pudessem ter tentações de fazer abusos sexuais à criança. Não é? Portanto, é esta a atitude da ideia de que se deve evitar para evitar que ela fosse vítima, cortava-se.
não é? Portanto, isto mostra tudo isto é muito estranho, não é? E isto foi publicado em 2006, numa revista científica, ninguém ligou. Foi publicado pelos pais em 2007 num blog, toda a gente ligou. E os pais disseram, e faziam publicidade disso, e diziam isto, encontramos a solução, e chamavam a Ashley, não sei se estão a ver que ela está em cima de uma almofada, o anjo da almofada, porque na sequência da intervenção, eles tinham conseguido, diziam eles com orgulho, tinham conseguido que ela se ficasse em casa, porque se continuasse a crescer, não conseguiam prestar cuidados, não conseguiam dar banho, não havia cadeira de rodas para ela, tinham que a institucionalizar, e agora, com o peso que ela tinha e a situação em que estava, podiam transportá-la para qualquer divisão da casa apenas com uma almofada. Chamavam-lhe o anjo da almofada. Angel's Pillow, não é? E diziam isto com orgulho. Esta situação causou uma polémica enorme. Aliás, levou uma peça de teatro na Escócia. A série norte-americana Law and Order chegou a fazer um filme, um episódio sobre isto. E no final é muito curioso que o hospital pede desculpa e diz que não devia ter feito, que devia ter havido intervenção judicial, mas não houve nenhuma incriminação. E o próprio médico, e reparem como há também uma questão de conflito de interesses, o próprio médico chega, um dos médicos que lidera a equipa, chega a fazer um artigo a defender o tratamento passado uns anos com um membro da Comissão de Ética, não é? Portanto, mas um artigo interessante. E nós estamos a falar aqui de coisas, basicamente, coisas que vão de remoção de partes do corpo. Removem o útero, removem as glândulas mamárias, atenuam o crescimento, fazem esterilização, tudo informalmente, entre aspas, tudo dentro do hospital a pedido dos pais e com a compreensão dos pais. Estamos perante situações em que falta, como diz uma certa altura, uma certa autora, então vai-se fazer isto apenas porque não se consegue uma cadeira de rodas, não existe no mercado uma cadeira de rodas que possa transportar a criança ou um equipamento que possa ser usado para mover esta criança. Temos que fazer um design da criança, não é? E portanto houve um conjunto de discussões, é claro que isto é sensível, obviamente também temos que compreender o outro lado. De qualquer modo, depois a conclusão a que se chegou, o que se afirmou publicamente, é que nunca mais se voltaria a fazer isto sem intervenção judicial. Mas digo-vos abertamente que se faz sem comunicar aos tribunais e sem divulgar na comunicação social. Faz-se na Europa, faz-se na Península Ibérica, faz ou fez-se em Portugal. Não queria dizer isto, mas digo. Mas não vou comprometer ninguém. Em novembro de 2018 tivemos uma situação em que isso ocorreu. Mas, enfim, quanto às decisões de situações entre a vida e a morte, cá estamos perante o tal clássico da transfusão de sangue em benefício de crianças que são filhas de testemunhas de Jeová. É muito curioso que houve uma época em que o direito português não tinha instrumentos legislativos para reagir a isto, senão muito genéricos, mas houve um parecer da Procuradoria-Geral da República, o número 8/91, 16 de janeiro de 1992, que foi homologado e que depois, ao ser homologado, vinculou todas as entidades de saúde e na década de 90 as entidades de saúde eram predominantemente públicas, portanto, e teve um papel importante, que, ao permitir que em certas situações de urgência houvesse uma decisão dos médicos, mesmo sem intervenção judicial contrária à recusa parental. Este parecer não fala explicitamente de testemunhas de Jeová nem de transfusões de sangue,
mas eu sei que o caso que estava na origem era esse. É um parecer muito curioso porque abre com os versos do Khalil Gibran, que diz, no fundo, a lógica é: os filhos não são partes das pessoas, não é? Dos próprios pais, são independentes, são autónomos. Esta obra do Khalil Gibran é muito interessante porque precede em um ano a Declaração dos Direitos da Criança de Genebra. É de 23, 24, portanto. E mostra já uma mutação, mais uma evolução na ideia de condição da criança. E as primeiras reações normativas que nós tivemos às recusas parentais de transfusão vieram dos Estados Unidos, não é? E há um célebre acórdão que é citado pelo Tribunal Supremo de Illinois, pelo Supremo Tribunal de Illinois, que é até um acórdão do Supremo Tribunal Federal, em que diz que os pais podem ser mártires, mas não devem fazer das crianças mártires da sua fé, não é? E, portanto, hoje em dia, tivemos muito tempo em que o parecer foi operando, mas faltava efetivamente uma base muito concreta de intervenção que pudesse superar a recusa parental sem uma intervenção judicial musculada e nítida, e hoje, por acaso, já temos um artigo que pode sustentar isso, que é o artigo 91, número 1 da Lei de Proteção de Crianças e Jovens em Perigo, conferindo essa competência às entidades, conferindo essa função às entidades com competência em matéria de infância e juventude. Notem que as entidades com competência em matéria de infância e juventude podem ser todas aquelas que lidam com as crianças, os professores, os médicos, não é? Aliás, são as chamadas primeiras linhas, não é? E elas podem tomar as medidas adequadas para a proteção imediata da criança. Isto nem sempre é sabido, é claro que envolve risco, não é? Porque depois há uma avaliação subsequente. Podem tomar as medidas adequadas para a proteção imediata da criança quando existe perigo atual ou iminente para a vida ou de grave comprometimento da integridade física ou psíquica da criança e faltar o consentimento dos detentores das responsabilidades parentais. Portanto, é um artigo motor interessante. Bem, e vamos àquele caso, justamente, que nós tivemos, que é um caso que aparece em finais de 2021 e que, de repente, surge-nos um acórdão bem intencionado da relação de Lisboa de 14/9, a criança tinha 16 anos, se não estou em erro, não é? E aparece-nos um acórdão surpreendente, ambíguo, surpreendente pela sua ambiguidade, que diz do seguinte, que diz seguindo talvez uma posição doutrinária criada em Coimbra, que a criança com 16 anos de idade, e estava em causa uma criança concreta, filha de testemunhas de Jeová, os pais opunham-se à transfusão e ela própria dizia que não queria a transfusão em nome da sua fé, não valerá a pena fazer largas explicações, e o Tribunal da Relação diz que ela pode recusar, mas tem que se alegar e provar que ela tem o discernimento necessário para avaliar o sentido e alcance da sua decisão de recusar o consentimento. E lembro-me que nesta altura é que estalou a tal controvérsia, desde 14, tivemos quase um mês de percurso na comunicação social, que culminou depois no tal programa a que aludiu a senhora Presidente do Instituto de Apoio à Criança, em que a senhora Presidente esteve, e eu tive a honra de estar, o programa da Rádio Renascença em nome da lei, que foi em 16 de outubro de 2021, e em que se fez uma apreciação crítica, e estava lá uma senhora enfermeira, que nos deu uma imagem muito viva, e estava lá também um ilustre médico, do que realmente se passava, mas eu por acaso não queria entrar nos pormenores, nem conseguiria transmitir a situação com toda a sua pujança. Naturalmente a doutora Dulce Rocha conseguirá, até será uma oportunidade, mas aqui convergimos plenamente, estávamos todos de acordo, não é? A argumentação era muito interessante porque era quer jurídica ou académica,
era médica, era de uma prestadora de cuidados de saúde e também de uma mãe, de alguém que vivia nos hospitais constantemente com essas situações, e do médico também, que também tinha vivido, e era muito interessante que a certo passo houve uma convergência. Escusado será dizer que o contraditório não esteve prejudicado, porque houve um convite que foi dirigido a um ancião que primeiro disse que aceitou e depois disse que não. Portanto, mal ou bem, ele teria a oportunidade de falar e nós respeitosamente ouviríamos e sequer até tentaríamos dialogar numa intensidade média possível, não é? Mas isto é sempre uma área que suscita paixão, não é? Porque estão em causa a vida de seres humanos e vida de pessoas vulneráveis, não é? Imaginem também uma criança de 16 anos, a imersão a que está sujeita, para usar uma palavra simpática, e a experiência de vida que tem, para dizer que discernimento vai ter, como é que ela pode realmente avaliar aos 16 anos de idade e dizer não, eu morro porque a minha fé faz isto, porque acredito plenamente nisto, não quero viver mais, se estiver confinada a um sistema, se não tiver vivido fora daquela bolha. Mas acho que teremos depois a oportunidade de falar um pouco mais deste assunto. Eu queria, sobretudo, em condições conclusivas, dizer que estamos perante uma área que carece de maior atenção jurídica. Eu estou a falar dos meus colegas juristas, quer de práticos, quer de académicos, porque, como disse a professora Helena Pereira de Melo, certamente isto é mais interessante do que estar a classificar atos administrativos, ou é mais interessante do que estar a discutir o que é o direito subjetivo à exaustão. Eu, muitas vezes, quando eu olho para os meus colegas académicos, eu às vezes penso, vai-se jubilar este ou aposentar este, a seguir aparece outro que vai fazer exatamente o mesmo, e vai escrever livros novos, mas sobre as mesmas coisas que o outro escrevia. Não. Os livros do outro deixam de se vender e passam-se a vender o deste professor que está a escrever exatamente o que o outro escrevia, não é? Eu acho que deve haver um esforço real de olhar, um esforço pela comunidade. Um jurista, eu felizmente, eu às vezes digo, por um lado é bom que eu não lido com casos reais porque sensibilizam-me, não é? Mas tenho conhecimento de alguns e contacto, não é? Não seja na raiz num prático, mas também tenho uma obrigação de ser útil à comunidade e de contribuir, em especial pertencendo e tendo feito toda a minha formação em universidades públicas, não é? Isso para mim cria em mim um dado acrescido. E por outro lado, esta área é uma área que testa a efetividade, é uma área que testa a efetividade daquelas normas que nós vemos. Nós vemos normas que se preocupam com a promoção e proteção da criança, mas depois os casos reais põem isto constantemente à prova, não é? E os desfechos nem sempre são muito favoráveis. A tal ponto que eu, num desses livrinhos, sugiro que exista mesmo uma entidade exclusivamente vocacionada para a defesa da criança, podem chamar provedor da criança ou algo do género, mas eu acho que os instrumentos que atualmente existem, o Ministério Público, a própria advocacia, os próprios institutos e associações, se calhar não têm, têm de facto uma vontade, mas é preciso dar, talvez, que surja um determinado músculo, não é? Uma certa visibilidade maior nesta área, não é? E com isto, a exposição propriamente dita eu termino e agradeço a atenção e faço questão agora de pôr também aqui a contracapa onde se torna nítido o IAC, não é? Aparece aqui o patrocínio, aqui já se vê na contracapa. E vou interromper o compartilhamento e agora já estamos em regime livre, entre aspas. Muito obrigada, professor, pela sua interessantíssima conferência, pelos temas que aqui levantou, pelos casos que nos trouxe, que provocam em nós uma profunda reflexão. E de facto a necessidade que muitas vezes todos nós, o Estado e através de todos nós, a necessidade que temos às vezes de proteger as crianças dos seus próprios pais, não é?
Eu tinha aqui duas questões, mas uma o professor já se referiu, que eram os casos das crianças com trissomia 21, exatamente essas cirurgias estéticas. Exato. E outra situação era relativamente ao síndrome de Munchausen, nomeadamente o síndrome de Munchausen por procuração. Sim. Em que, portanto, os pais ou um dos pais infligem doença na criança, provocam doença na criança, a manifestação de sintomas que levam a internamentos, a tratamentos, etc., muitas vezes para obterem, digamos, o benefício secundário ou de se apresentarem como pais extremosos e cuidadores que vivem para cuidar daquele filho doente, não é? Se estes casos se tem conhecimento de sentenças judiciais relativamente a casos como estes, que são muito difíceis de detectar, e era essa a questão, que também é uma questão que também foi posta aqui por um dos nossos pessoas que estão a assistir. Sim, eu sinceramente, eu pesquisei tanto, claro que tenho conhecimento, não tenho conhecimento de casos concretos portugueses, mas conseguiria facilmente encontrar casos estrangeiros e até deve ter aí arquivados. Houve várias que eu não consegui tocar, essa foi uma delas e era bastante importante, tal como áreas em que paradoxalmente se protege a criança contra os pais quando afinal eles têm uma questão de saúde, por exemplo, fraturas que não têm a ver com maus tratos que foram infligidos. Há acórdãos do Tribunal Europeu dos Direitos Humanos em que se descobre que afinal o pai não tinha sido maltratante e a criança tinha, como é que se chama, não me lembro dessa doença, eu até cheguei a fazer uma conferência sobre isso. Infelizmente isto eu não consegui tratar aqui nos temas de direito pediátrico, são áreas muito ricas. Tanto há esse síndrome, e existe, é uma realidade, que é de ficcionar uma doença, como há aquelas situações em que os serviços estatais ou os serviços de saúde entendem que os pais estão a ser maltratantes e depois acabam por descobrir que afinal não é verdade, que eles sofrem uma doença que leva à fratura, à quebra de ossos, às vezes, e temos casos até trágicos de pais que ficam privados de estar com as crianças anos até que se faça o diagnóstico. Casos no Reino Unido, há pelo menos 2 que eu me lembro, eu infelizmente não trouxe para aqui os elementos, temos esse caso e o caso oposto. E isso eu não cheguei a tratar nos temas de direito pediátrico, nem dos ensaios clínicos, imagine-se o que ficou por tratar. Mas é de facto fundamental. Eu até, exatamente, a osteogenese imperfeita, é isso mesmo, é a designação. Houve aqui uma nossa... já me estava a esquecer. Uma dificuldade que eu tive, eu não sou médico, não é? Claro. Uma dificuldade que eu tive é que cada vez que eu ia abordando cada problema, eu tinha que dominar a terminologia médica de forma a que eu percebesse. E como eu queria comunicar com autores que normalmente eram juristas ou não médicos, a seguir de forma a que os outros também compreendessem, sem entrar em precisão. E depois tinha que cruzar os elementos para ver se eram reais, não é? Tinha que ler vários elementos, tinha que ver em que estavam as obras e, portanto, eu enfrentava muitas dificuldades. Portanto, das vezes eu esqueço-me da doença em concreto, claro, das manifestações em concreto, não é? Mas essa pergunta mostra como este domínio é riquíssimo e carece de estudo, de um estudo imenso, não é? A realidade oferece-nos, infelizmente, muitas situações, não é? Estes casos do síndrome de Munchausen, eu própria contactei com 2 casos, né, a nível da Comissão de Proteção, aparecem nos serviços de saúde, não é? Mas é muito difícil de se conseguir chegar a essa conclusão, porque exatamente... Porque às vezes pode ser uma preocupação e uma hiperpreocupação. Recorrem a consultas diferentes, a diferentes hospitais, a diferentes médicos, e portanto é depois difícil só, enfim, trabalhando depois em rede e conseguindo articular com todos esses intervenientes é que se chega à conclusão, de facto, e diagnosticar a situação, que é uma situação também psiquiátrica, não é? Claro. De um dos pais. Vou passar a palavra ao doutor Dulce Rocha, que está ali a levantar a mão. Não tem som, doutora, tem que ligar o som. Pronto, já está. Ora, viva, eu nem sabia fazer isto, mas depois agora é que vi levantar a mão.
Pois é sempre um prazer ouvir o professor Duarte Pinheiro. Realmente é uma autoridade nesta matéria, porque estudou e comparou e escreveu sobre todos estes assuntos, e realmente tem sido uma parceria muito virtuosa esta entre o Instituto de Apoio à Criança e o professor Duarte Pinheiro, porque eu estava a pensar, há aqui uma série de coincidências que eu gosto de assinalar estas coisas, como ontem houve aquela capicua perfeita e decidimos lançar a nossa campanha contra os castigos corporais exatamente ontem, 22/2/2022. Porque fica no ouvido, fica na memória e tal. É que o professor Duarte Pinheiro começou a dar aulas exatamente naquele ano mágico de 89, em que foi aprovada a Convenção sobre os Direitos da Criança, e talvez por isso também é como quando me dizem, mas tu pareces mais nova. Eu assim, olha, se pareço mais nova, se calhar é por estar no Instituto de Apoio à Criança, não sei, ou por ser pequenino ou qualquer coisa. Mas o doutor Jorge Duarte Pinheiro, o professor Jorge Duarte Pinheiro, realmente essa coincidência de começarem a assinar justamente no ano em que é aprovada a Convenção é muito interessante. E também o Instituto de Apoio à Criança sempre se interessou por estas matérias. Talvez também pelo sócio número 1 do Instituto ser o Dr. João dos Santos, um médico que também apreciava, como o Jorge Duarte Pinheiro, o exercício físico. Ele era professor de Educação Física e a seguir é que tirou Medicina, e depois interessou-se imenso pela saúde mental, e portanto tinha estas competências tão multidisciplinares que encantaram a doutora Manuela Ramalhianes, que decidiu realmente estas ciências todas juntas é que são importantes para criar o Instituto da Criança, que era o sonho do Dr. João dos Santos. Talvez por isso tudo, um dos primeiros setores que foi criado no Instituto foi o setor da humanização dos serviços de atendimento às crianças, que tem tido um papel importantíssimo na humanização dos serviços de saúde. Aliás, só agora é que começaram a ir por outros caminhos na humanização de outros serviços, porque inicialmente estavam muito centradas as nossas colegas do setor, e agora também está lá o Bruno, mas tem sido uma preocupação constante a humanização dos serviços pediátricos e dos serviços de atendimento à criança nos hospitais. Claro, foi o IAC que começou a divulgar entre nós a Carta da Criança Hospitalizada, foi trazida pela professora Levi, a primeira mulher professora catedrática de Medicina, que temos muita honra em que tenha estado connosco tantos anos, até à sua morte. Eu estava aqui a pensar, a doutora Purificação Araújo, que também foi fundadora do Instituto de Apoio à Criança, que foi presidente da Comissão da Mulher e da Criança durante muitos anos, e que pouco antes de confinarmos, há 2 anos, recebeu uma medalha e um diploma de sócia fundadora. Ainda há pouco tempo estivemos a recordar essa cerimónia tão bonita. Portanto, temos estado sempre ligados. Uma das medidas que a doutora Manuela Yanes gosta muito de salientar é que coincidiu com a criação do Instituto, e conseguiu-se com muito êxito alterar a lei que não permitia aos pais a visita das crianças. Os pais só tinham direito
à hora da visita como as outras pessoas. E foi uma das primeiras lutas da doutora Manuela e do IAC, enquanto instituição, com o professor Torrado da Silva, também saudoso, aliás foi diretor também do Hospital Garcia Dorta e criou logo um serviço de pediatria de excelência em Almada, que depois foi dirigido por uma outra pediatra de grande nomeada, que esteve muito tempo nos serviços de humanização do IAC e que agora é presidente da Cruz Vermelha Portuguesa e foi ministra da Saúde, que é a doutora Ana Jorge, que também escreveu na nossa última revista dedicada ao direito à saúde, a doutora Ana Jorge. Portanto, nós temos estado sempre muito ligados à questão do direito à saúde, do direito ao bem-estar, e, portanto, todos estes temas nos são muito caros, estes temas que o professor Duarte Pinheiro falou, que têm muito a ver com o bem-estar da criança, não é? E que há muitos deles que roçam ali a questão do abuso do direito, não é? O abuso do poder que os pais têm. Nós somos pioneiros na ideia de alterar a lei de poder paternal para responsabilidades parentais, e gostamos muito de focar isso. O certo é que ainda há muitos pais que veem isso só como poder e não como responsabilidade. Estava a falar do provedor da criança. Eu também sou durante muito tempo defendi que devia haver provedor da criança, depois foi considerado que não era constitucional, que o provedor de justiça já tinha essas funções, e pronto, mas é interessante que a primeira convenção que eu guardo como uma obra de arte foi do IAC, foi o IAC, Cadernos IAC. É o número 1 dos Cadernos IAC, novembro de 1990, e no prefácio, escrito pela doutora Manuela Yanes, evidentemente, iniciamos os Cadernos IAC com a Convenção dos Direitos da Criança já ratificada por Portugal. Como provedor da criança, o IAC tem agora, com este texto, a referência obrigatória de direito internacional, mais um instrumento jurídico a partir do qual poderá surgir, propor, pressionar e reclamar ações, programas e projetos de prevenção e dinamização indispensáveis ao melhor bem-estar das nossas crianças, em especial das mais desfavorecidas. Portanto, como veem, isto realmente é extraordinário. Quer dizer, o IAC, quando se fundou, pensou que era uma organização, já há outros países que também têm, uma organização que podia ser provedor da criança. Depois isso, creio que houve movimentos que depois não foram para a frente, mas eu guardo com muito gosto este prefácio, que logo no seu segundo artigo fala que era o grande desígnio do IAC ser provedor da criança. Bem, eu estava aqui agora uma data de tempo a falar e a doutora Fernanda depois ficava zangada comigo. Também quero felicitar a professora Fernanda Salvaterra, porque ela é que teve esta ideia brilhante de iniciar estas formações. São absolutamente essenciais, porque mesmo para os nossos técnicos, não é? Quanto mais conhecimento nós guardarmos, mais saberemos servir a criança de uma forma mais adequada, e por isso a direção do IAC abraçou este projeto da professora Fernanda Salvaterra com todo o entusiasmo, e queria mais uma vez prestar-lhe homenagem, porque temos trazido aqui ilustres e excelentes palestrantes, cada um mais sabedor que o outro, e realmente o professor Jorge Duarte Pinheiro brilhantou hoje
esta sessão. Não sei se há muitas questions and answers, as pessoas gostam Não. mais de escrever no bate-papo, não é? Não temos questões. É que realmente estes temas, há um outro que eu achei muito interessante, que também que desconhecia. Claro que nós tínhamos planeado a fazer o lançamento do primeiro livro, só que depois veio a pandemia e entretanto o professor Jorge não conseguíamos fazer, houve aqueles confinamentos todos, e o professor Jorge escreveu o segundo livro assim, bem, desta vez é que tem que ser, nem que seja em sistema híbrido, e foi assim que foi feito. Portanto, uma pequena audiência na Fundação Altice e o resto em online, não é? Foi muito, muito interessante. Mas tive de ler os 2 livros porque estava para apresentar já o primeiro, não é? Realmente esta questão da Ashley fez-me muita... fiquei muito impressionada porque desconhecia inteiramente que havia aquelas intervenções para tornar, era aos olhos, à língua, às orelhas. Isso a Fernanda Salvaterra também de certeza que fica muito impressionada, porque ela também foi terapeuta familiar quer dizer, todas estas situações nós não estamos tão familiarizados assim com estas questões, mas realmente em Portugal nós não divulgamos tanto assim. Destes casos nunca tive no tribunal, mas tive dos outros, tive dos tais do perigo de vida, não é? Ao tribunal chegavam, lembro-me de um caso de uma doença de fenilcetonúria, que é aquela doença que é detectada através do teste do pezinho. Quando é detectada essa doença, os pais têm de fazer uma dieta muito especial à criança, porque senão a criança fica doente mental. Atraso cognitivo. Com um atraso cognitivo grave, irreversível, e portanto eu tive um caso, era uma família do Barreiro, a criança já era o 6º filho, portanto já tinha irmãos e irmãs maiores. E foi possível, portanto também não tinha cuidado já com a criança, aquilo era uma situação gravíssima. Faltava às consultas na Estefânia, a criança depois começou a apresentar níveis já graves que indiciavam que em breve ficaria já com um atraso cognitivo grave. Chamámos ao tribunal várias vezes. Na altura ainda não havia lei de proteção de crianças e jovens, mas havia o correspondente artigo 19, que muito nos servia, evidentemente, podíamos confiar a terceira pessoa, mas não queríamos, porque a mãe era uma mãe boa, uma mãe afetiva, que tinha criado os outros seus 5 filhos, quer dizer, ela não compreendia a necessidade de fazer a dieta. Dizia, mas ele gosta tanto de chouriço, coitado do menino e tal. Que era uma situação já grave. Vimos que tínhamos de fazer a tal ameaça, não é? Não a ameaça do Gardner, mas outra, a dizer, se não tratar a criança, se não seguir as prescrições médicas, se não for com a criança para as consultas, nós temos de confiar a criança a uma instituição ou a alguém na família e tal. E com alianças que fizemos, com a cooperação de 2 irmãs, conseguimos reverter a situação, mas foi difícil. Utilizámos a possibilidade do artigo 19, número 2, que é dar recomendações e orientações sob pena de a criança ter de ser retirada. E depois lembro-me de um outro caso também muito interessante. Geralmente, quando havia
problemas de transfusões por causa das leucemias, o Hospital Dona Estefânia ou o Instituto de Oncologia enviavam-nos por fax, ainda não havia e-mails, o que é que pensam? E o fax foi muito por causa de um caso que eu vou contar. Enviavam-nos, na Estefânia não havia problema, porque era na mesma cidade, iam lá levar o boletineiro, ia lá levar o ofício a pedir a intervenção do tribunal. Nos casos das leucemias havia, isto há 20 anos, não é? Ou há mais, ou há 30. É melhor não dizer há quantos. Mas tínhamos aquelas situações em que eles diziam 70% das crianças com este tratamento da transfusão ou até do problema da medula, não é? As crianças revertem a situação de leucemia e há cura, há mesmo cura. Outras vezes a leucemia torna-se crónica, mas não podemos é continuar com a leucemia aguda, senão a criança morre. Agora já será melhor e já, os níveis já não são 70%, serão 90% ou serão 98%, não sei bem. Mas o que é certo é que 70% parecia bom, perante a hipótese da criança perder a vida. Houve um caso que era de um hospital que não era na capital, era de Cascais. E aí o médico não estava a conseguir contactar, não havia ainda fax no Tribunal Menores de Lisboa, e o outro fax não estava a funcionar, que era no Tribunal Civil. O Ministro da Justiça era o Dr. Labrinho Lúcio, e eu contei-lhe este caso e disse, nós precisamos de um fax no Tribunal, por favor. Eu cheguei a dizer aos médicos para mandarem um fax para o meu sindicato, que era no mesmo andar que o Tribunal de Menores, que era o Sindicato dos Magistrados do Ministério Público, que tinha fax. Assim, quer dizer, o sindicato tem fax e nós não temos, quer dizer, isto não pode ser. Bem, então a situação era uma jovem de 17 anos, portanto uma menor, de 17 anos, tinha tido um acidente com uma mota, com o namorado e com o namorado, e tal, fez uma fratura escarosa da tíbia, estava a perder muito sangue e precisava de transfusão, senão morria. E os pais tinham feito a declaração a dizer que não autorizavam a transfusão, e a própria menina tinha assinado, já com a letra um bocado trêmula, mas ainda se conseguia ver que era ela a dizer que recusava a transfusão. Eu pensei, realmente 17 anos, isto é um problema, nunca me tinha acontecido uma miúda tão crescida, não é? Os 14 anos já pode dar consentimento, sim, mas é dar. E então eu baseei-me nesse facto e propus a ação e fundamentei-me no facto de ela podia dar, mas não podia recusar. Não pode recusar, é diferente, porque a recusa implica morrer. A recusa vai ter consequência de esta rapariga não conseguir resistir e, portanto, considero que não tem maturidade suficiente para se opor, uma vez que a consequência é gravíssima, é irreversível, é a própria morte. E então propus a ação e propus logo que se fosse confiada ao hospital. Ela não estava no serviço de pediatria, estava nas urgências, e aqui aproveito para dizer que também aqui o IAC teve um papel importante através do seu setor de humanização, porque lutou muito pela questão da idade pediátrica, que na altura ia só até aos 15. Até aos 15 anos, a idade nos hospitais, aos 15 anos os meninos e as meninas iam para as enfermarias dos adultos. Nós batemos muito por isso, se estivesse aí a Ana Lourenço ou até foi no tempo ainda
a nossa a Anabela também lutou muito por isso, não sei se se estiver aqui, ou Melanie, era interessante se pudessem entrar. Mas foi, tem-nos acompanhado, vá lá, tem acompanhado a história do IAC, a questão dos direitos da saúde. Mas nestes casos em que há aqui um conflito entre a vida e a morte, eu não tive qualquer dúvida. Só que, entretanto, eu e a juíza, felizmente, tinha uma juíza que também não hesitou e confiou a criança ao hospital. Isto não fomos almoçar, não é? Como calcularão, porque como não chegava ao fax, teve que ir lá o boletineiro, que veio de Mota, que eu dizia, bem, eu vejo se o homem não tem um acidente também, não é? Veio de Mota de Cascais para Lisboa, porque não havia tribunal de família em Cascais. Agora já há. E entretanto, ali estivemos nós à espera que chegasse o boletineiro para entrar à ação. Ficámos nós as duas e o escrivão para dar a entrada. Depois fomos comer maçãs, não se preocupem que eu não precisava de almoçar. O problema é que passado algum tempo chegou lá o pai a dizer que queria pôr uma ação contra mim, e que queria consultar o processo e não sei o quê, desculpe lá. Mas a miúda tinha 17 anos, eu tenho a impressão que ela já fez 18, e assim foi. Fui ver o processo, disse, não, o senhor já não representa a menina, se ela quiser pôr, ela que ponha uma ação contra mim, o senhor não põe. E assim resolvi a situação, a miúda nunca mais lá foi, portanto é porque estava contente por estar viva, creio eu. Agora, há estas situações nos tribunais que não fora o Dr. Jorge Duarte Pinheiro estar a dar esta maravilhosa aula, eu não teria oportunidade de as contar, não é? Bem, mais uma vez agradeço-lhe do coração, foram momentos extraordinários, e Fernanda, não apenas o Dr. Jorge Duarte Pinheiro está de parabéns, como a professora Fernanda também está. Obrigada. Eu tenho aqui só uma questão, que alguém que colocou, relativamente às altas no internamento, pode a criança de 16 anos assinar a alta contra parecer médico? Pois, eu por acaso olhei para isso e acho interessante que é tal, isto é uma questão sobretudo doutrinária. Infelizmente a posição de Coimbra acabou, até influenciou o acórdão da relação de Lisboa. Eu não estou de acordo com isto. Não vejo qual é o fundamento. Eles invocam uma norma penal que se destina a excluir a ilicitude, e que já esteve lá escrito 14 anos, curiosamente, agora está 16, não é? Mas o certo é que está um bocado instalado entre os profissionais de saúde essa ideia que aos 16 anos já existe uma autonomia geral, mas não me parece que isto seja conforme ao nosso ordenamento. Há certas autonomias em certos campos, por exemplo, no planeamento familiar há liberdade a partir do momento em que há idade fértil, não é? Independente, tenha ou não tenha 16, tanto faz. Mas genericamente não me parece que possa sozinho obter a alta, portanto, contrariar um parecer médico. Mas é tal questão. Eu não encontro nenhuma norma permissiva nesse sentido. Coimbra consegue ler, a partir de um artigo de um Código Penal, que apenas se destina a evitar a responsabilidade criminal do médico, uma regra geral de capacidade de decisão. Eu não consigo. Mas é das tais questões. É isso que leva o acórdão da relação de Lisboa a fazer a chegar àquela conclusão que nos deixa no limbo jurídico. Não é? Então, parece que não há mais questões. Há aqui cumprimentos, quer ao professor Jorge Duarte Pinheiro, quer à doutora Dulce Rocha. Portanto, encerramos então esta sessão. Muito obrigada mais uma vez pela sua disponibilidade e pelo seu excelente contributo para a nossa reflexão. E obrigado também mais uma vez ao IAC e a todos os que aqui participaram, à professora Fernanda Salvaterra, à doutora Dulce Rocha, aos demais.
Bom dia para todos, tempos proveitosos. Deus, muita saúde. Muito obrigada. Obrigado. É um gosto. Obrigada.